Boa noite, gente. Vamos para mais uma noite. Todo mundo animado? Sábado eu acho que o povo não fica muito animado para live não, né? A Cassandra tá aí, ó. A Cassandra marcando presença. Não, eu demorei mesmo. Gente, eu tava em Anápolis. Eu tava em Anápolis e cheguei correndo. Faz tipo uns 20 minutos que eu cheguei. E aí quando tem nessas correrias, a gente pegou engarrafamento e eu vou ver se a Ana Lídia já tá por aí, tá bom? Acabei de falar com ela. Vamos ver se ela já entrou. Vai fazer falta? Não, não vai fazer falta não, porque em setembro eu vou fazer a com os pais. Eu prometi pra vocês e eu vou cumprir. Quando eu falo as coisas, vocês podem anotar no caderno que vai sair. Eu já tô convidando todos os pais já. Viu? Deixa eu ver se ela já entrou, tá? Vamos ver aí se ela entra. Estou aguardando. O legal é que todos os dias vocês estão aqui comigo, né? Ah, ela entrou agora. Eu vou mandar de novo, tá, Ana? O tema da live é famílias numerosas além do Instagram. Todos os dias a gente apresenta uma família diferente. Mandei, Ana. Tá, mandei. Acabei de mandar a solicitação, é só você aceitar, que aí dá certo. Deixa eu ver aí se ela consegue aceitar. É a primeira vez que ela faz live, né, gente? Aí, ó, Aí, todo mundo, primeira vez na live, fica só o sufoco, né, Ana Lídia? Essa Tatiane colocando vocês em saia justa, né? eu não sei mexer com isso. Não, mas, Ana Lídia, acho que 90% das mães que passaram aqui essa semana, ninguém nunca tinha feito live. E eu colocando todo mundo para fazer live. Ana, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Um grande prazer receber você aqui. Minha amiga Ivone, que te indicou, falou: você tem que fazer uma live com ela. Essa Ivone é um barato, né? É, Me coloca em cada uma. Me coloca em cada uma. O Joaquim quer conhecer você. Esse é o Joaquim. esse é o mais novo? É o mais novo, de 2 anos. Ah, é mais novo. Ana Lídia, É. então assim, aqui é um bate-papo bem descontraído, onde a live é Hum. mais sua do que minha, tá? Uhum. Então, assim, as pessoas, elas querem conhecer a sua história. Então, eu vou Deixa eu ver. começar perguntando aí quanto tempo de casada e com quantos anos você se casou? Então, eu tenho 18? 18, né? 18 anos de casada. 18, né? 18 anos de casada, né? Completamos a maioridade, Aham. né? Eu me casei com 22 anos, né? E, na verdade, eu não pretendia me casar. Você não Eu, pretendia se ti, casar? eu não pretendia me casar. Na verdade, assim, eu tive uma época que tive uma visão, meio que um diálogo com o mundo, né? Ah, Então, para mim, eu queria estudar,
ter as minhas coisas, minha vida, mas para mim sozinha. Se eu viesse a ter um filho, seria tipo uma produção independente, né? Nossa, E você era tipo feminista, assim, tipo. eu não falaria feminista, porque na época eu tinha esse pensamento, eu nem entendia, O que era né, feminismo? a definição de feminismo, mas eu tinha isso comigo, mas também por conta das outras famílias que eu já tinha visto, dos erros das outras famílias, né? Entendi. Então, vi o sofrimento da minha mãe Uhum. teve 3 filhos e criou 2, né? Então, ela teve um sofrimento muito grande no matrimônio, mas viveu ali no matrimônio, seguindo conforme Deus quis. E eu perdi meu pai muito cedo, né? Hum. E com isso, com essa Com perda qual dele, idade você perdeu seu pai? eu tinha 12 anos, Ah, né? Então, eu perdi meu pai muito cedo, que era o meu alicerce, praticamente era meu tudo, porque meu pai, ele fazia realmente tudo por nós, né? Mas mesmo assim, ele não era um exemplo de um José, por exemplo, uhum, né? Mas eu tinha um carinho muito grande por ele, então perdê-lo fez com que eu tivesse isso de querer ficar sozinha, entrar no individualismo, né? uhum. E com isso, eu pensei vou estudar, vou ter minhas coisas. Se porventura um dia eu tiver um filho, seria uma produção independente, né? Embora a minha avó tenha tido muitos filhos e eu admirá-la por isso, né? Uhum. Mulher guerreira, uma mulher forte que eu não cheguei a conhecê-la andando, né? Eu sempre a vi numa cadeira, né? Até os últimos momentos dela foi numa cadeira de roda, né? E eu admirava realmente isso. Mas aí depois, com 18 anos, eu entrei no grupo jovem e participando da missa, né? Todos os domingos, eu fui começando a mudar, né? O diálogo com o mundo foi começando a enfraquecer, né? Entendi. E entrei aí na igreja, no grupo jovem, conheci meu esposo no grupo jovem, né? Aquele, eu me lembro o primeiro dia que eu o vi, né? Um, Uhum. uma pessoa de estatura baixa, assim, mas que me chamava a atenção, né? Nós dois somos dois baixinhos, né? Nada muito bonito, nada muito, mas me chamava a atenção nele. E aí fomos ficando amigos e depois aí a gente namoramos meio que uns namoros meio loucos, né? Porque eu sempre fui muito doida, né? Sempre fui muito louca. Acho que é por isso que as pessoas acham que eu tenho muitos filhos, que eu não regulo muito bem na cabeça, né? Mas não. Realmente é um chamado de Deus. Um chamado de Deus a ter muitos filhos, a estar aberto à vida. Porque, na verdade, não é ter muitos filhos. Na verdade, não é que eu tenha muitos filhos, é que eu realmente me abro à vida, né? Estou Uhum. aberta à vida. E isso me salvou. Uhum. Estar aberta à vida me salvou. Porque se eu tivesse continuado com aquele pensamento, eu tivesse continuado dialogado com o mundo, eu estaria morta hoje. Não teria vida. Então, a vida que eu tenho hoje é difícil, uma tribulação, em cima de tribulação, mas posso dizer a você, Tati, que é uma vida boa, porque é a vida que o Senhor me deu. Aqui Ele quis realmente me resgatar e me dar a salvação. E maravilhoso. Tive meu primeiro filho com 23. 23. 3? 23. Aí meu marido está aqui para Mas poder confirmar. quando você, assim, você tinha essa visão, você conheceu seu esposo no grupo jovem, foi, e aí pretenderam se casar, noivaram, então vocês já casaram com a ideia de que teria uma família grande ou isso não passava pela sua cabeça ainda? Na verdade, depois que eu entrei no grupo jovem, eu mudei minha mentalidade. Daí, eu pensava assim, de ter mais de um filho. Na verdade, não é que pensava ter uma família numerosa, não é Uhum. isso. Mas pensava de ter mais um filho, porque sempre eu tive a ideia de que, pelo fato de eu ter mais 4 irmãos, né, dois de sangue e mais 2 adotivos, isso me ajudou muito, a questão do egoísmo, né? Então, se você
entra no egoísmo. Se você tem tudo para ti, realmente o egoísmo, né, vai permanecer contigo o resto da sua vida, né? Tudo é para ti. Mas assim, eu não pensava realmente de 6 filhos. Se o pessoal pergunta, você quer ter mais filhos? O que que eu quero? Na verdade, não tenho um pensamento de ter muitos filhos. Eu sempre tive admiração pelas pessoas que tinham muitos filhos. Sempre tive essa admiração. E conheci o caminho neocatecumenal, aonde eu vi várias realidades. Não sei se você conhece o caminho. Conhece, Conheço, né? conheço. Uhum. Sim, onde que a gente vê várias realidades de pessoas que têm mais de 10 filhos. Uhum. E são pessoas felizes, contentes. Os filhos são contentes, né? E se vê que é uma abertura à vida. E isso foi me encantando. E os filhos foram vindo. Os filhos foram vindo. Então, quando eu realmente, na verdade, o primeiro filho é o que a gente quer. Você casou, não ter o primeiro filho. Ah, eu quero ter um filho logo, não sei o quê, e foi isso que aconteceu. Né? O primeiro filho logo. Mas o segundo em diante não é o que você quer. Não entra. Quando você entra a abertura à vida, quando a palavra entra dentro de você e te bota a abertura à vida, não é o que você quer. Entendeu? Ah, você queria. Se eu for falar para você o que eu quero, vamos jogar na Mega Sena? Uhum. Entendeu? Vamos ganhar na Mega Sena? Então, Uhum. assim, é isso que eu quero. Mas não é o que o Senhor quer, né? Não é o que o Senhor quer. Mas ainda penso que tenho poucos filhos ainda. Pelo tanto de graças que o Senhor tem me dado, né? Eu tenho retribuído ao Senhor ainda pouco. Entende? Uhum. E quando veio seu primeiro filho, Ana, assim, ele tem qual idade hoje? Hoje ele tem 17. Hoje ele tem 17. Então, a Não, vai 17. fazer... Ele tem 16, vai fazer 17 daqui a 15 dias, Ah, né? tá. 15 dias, isso. Uhum. Mas vamos dizer assim, há 17 anos atrás, quando você engravidou a primeira vez, toda aquela novidade da maternidade, da gravidez, do parto, você teve o bebê e como é que foi isso para você? Você já chegou chegando, falou assim, olha aqui, eu já sei de tudo, já consigo dar mamar pro bebê, eu tenho aquela desenvoltura. Como é que foi? Ou foi difícil? Foi horrível. Aí eu acho que eu sempre falo bem assim, eu sou uma péssima mãe, né? Porque eu não sei fazer nada. A gestação foi um pouco conturbada. A minha gestação não foi muito boa, minha primeira gestação. E eu tive um pico de pressão alta e tive que tirar o Lucas. Foi cesariana. A minha única cesariana foi a do Lucas. Foi o primeiro parto. Porque eu tive muitos problemas de ansiedade, de isso, daquilo, e minha pressão subiu. Então, eu tive muito apoio da minha mãe, né? A minha mãe, eu falo muito isso para todas as pessoas, eu sem minha mãe, realmente, não sei. Então, tive muito apoio da minha mãe. Minha mãe estava lá comigo a todo instante, né? Falando para eu ter força, me apoiando. Quando eu cheguei com o Lucas também, ela me ajudou, a minha cunhada a dar banho, porque eu, até hoje, não consigo dar banho num recém-nascido. Você acredita nisso? Morro de medo de afogar a criança, dela cair da minha mão, de eu fazer alguma coisa assim, sabe? De, sei lá, morrer. Não sei. Até hoje, eu não consigo dar banho numa criança. Então, é sempre a minha mãe, a minha cunhada maravilhosa, que com uma mão, ela segura a criança e dá banho na criança, com uma mãozinha só. É uma maravilha, mulher. Mas, assim, eu não conseguia dar banho e, assim, todo o resguardo, sempre tive muita ajuda. Além da minha mãe, pessoas que estavam ao meu lado, irmãos de comunidade. Por isso que eu falo para ti que o caminho neocatecumenal, ele é uma coisa assim realmente maravilhosa, porque você se apoia realmente na palavra e você vê isso acontecendo através dos irmãos, né? Então, eu não sabia de nada. O meu peito logo ficou cheio de ferida e aquela coisa toda, e o menino não conseguia mamar, e aquele sofrimento, meu filho vai morrer. E, na verdade, eu já tive uma tribulação lá na maternidade, né? Porque Lucas nasceu com 2 cabeças. Ele nasceu com uma moleira cá embaixo aqui. E parecia que ele tinha 2 cabeças. A gente sempre fala isso, né? Lucas nasceu, ele é tão inteligente que nasceu com 2 cabeças, menino, né? E eu olhava para o menino e falava, meu Deus, eu pensei logo, né? Meu filho é especial. Meu filho é especial, Senhor, foi o Senhor que me deu.
vou amá-lo, e ficava ali, sabe, aquela coisa toda. E o primeiro filho, você quer um menino todo perfeitinho, né? Todo cheio de coisa, né? Aham, E aham. já na maternidade a gente já teve esse baque, porque ele nasceu com um cisto na cabeça. Hum, E já fiquei doida ali. Eu acho que até, não sei, o pessoal fala de quebra de resguardo, acho que até quebrar resguardo eu quebrei, porque foi uma loucura. E de exames, e de para ir para o hospital, para resolver, e aquela coisa toda, e não sei o quê. E depois, no final das contas, depois do batizado dele, né, a minha comunidade rezando, eu acredito muito nisso. No batizado dele, meu filho foi curado. Porque uma semana antes ele tinha num documento que eles tinham um cisto na cabeça. Né? uhum. Semanas depois do batizado dele, ele já não tinha mais nada. Então eu Não acredito ti- muito no milagre. Não tinha mais Uhum. nada. Mais nada, nada, nada. Se todos os meus filhos têm uma história de saúde, assim, que é incrível. Todos eles têm. Eu sempre lutei com meus filhos com questão de saúde. E sempre eu vi a mão de Deus ali. Né? Sempre vi a mão de Deus. O Senhor sempre me ajudando, o Senhor sempre me mostrando, me acalmando, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Sempre me acalmando, me mostrando, olha, vai por aqui, vai por ali. E realmente, Deus me ajudando. Realmente é Uhum. isso. E depois que você teve o Lucas, quanto tempo depois, assim, você engravidou do segundo? 3 anos. 3 anos. 3 anos depois, eu engravidei do segundo. Aí eu tive um médico falou assim que tinha que o útero tinha que voltar, aquela coisa toda. E Por causa da cesárea, né? isso também, só não por conta da cesárea, por conta também que falou que é bom para a mulher. E aí eu não me dei bem desde quando eu casei com nenhum método contraceptivo, Uhum. nenhum. Todos que eu tomei eu tive efeitos colaterais. E aí eu decidi, antes mesmo de ter o Lucas, né? Eu decidi já não usar nada, né? E entramos com o método natural. Uhum. Uma família maravilhosa e nos ajudou e nos ensinou sobre o método natural, e a mim e meu esposo, e conseguimos fazer esse espaçamento de 3 anos, né? E foi daí depois veio o Joseph, foi numa época que eu estava meio que doente, e aí quando você começa a tomar medicamento, todo o organismo muda, né? Uhum. Mas eu penso também que foi ali um dedo de Deus. É a hora de você ter um filho, agora, então, agora você vai ter um filho. Aí veio o Joseph, né? Uma outra Uhum. gestação, um pouco mais tranquila, né? Do que do Lucas. Teve pressão alta nessa? Nessa não. Não? Não tive, a pressão estava boa e tudo. O único problema que eu tive com o Joseph é que o cordão umbilical estava várias voltas no pescoço dele. Uhum. Muitas voltas. E daí a gente já fica louco, né? Pensando que vamos fazer logo uma cesárea, porque aquela coisa toda, mas não. A médica deixou a gente bem tranquilo, falando, não, pode ter o parto, não, né? E aí vai tirando. E realmente também foi uma graça também o parto dele, porque foi um parto tranquilo. E aí, assim que ele ia nascendo, nasceu lentamente, o médico foi tirando as voltas do cordão umbilical, e aí foi tudo muito tranquilo. Me lembro até o dia que quando o médico me mostrou ele, estava chorando, 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 chorando. E eu peguei, não, neném, mamãe tá aqui, não chora não, não chora não. E aí ele puf, calou a boca, pronto, aí ele dormiu. Dormiu até a hora de virem colocar para mamar, né? Aham. E foi muito bonito, assim, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo, de, de ver meu filho chorando e com a minha voz, ele abriu assim, arregalou o olho e sossegou. Acalmou. No que ele sossegou, calmou, dormiu. Até na hora de vir aprender a mamar. Foi muito bonito. E, Ana, agora, cortando um pouco assim a questão da vinda dos filhos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o começo assim do casamento, como é que era a questão? Vocês tinham um lugar para morar? Vocês moravam em casa alugada? Vocês moravam com os pais? Como é que foi esse arranjamento? Porque todo casal no início tem essa dificuldade. A Sim, maioria, né? a princípio a gente casou e fomos morar com minha mãe, porque minha mãe é viúva, né? Uhum. E daí a gente não tinha, né? Queríamos ter um sonho de comprar casa, aquela coisa toda, e aí fomos morar com a minha mãe. Ainda ficamos ainda uns 6 anos, né? 8? 8 anos.
com a minha Uhum. mãe, não conseguimos comprar nada. E quando ele... falei, não, eu não tenho condições de ficar aqui. Foi quando eu engravidei do Marcos. Que o Marcos, o Uhum. espaçamento do Joseph para o Marcos foi o maior, né? Foram 5 anos. Uhum. E eu falei, não, não dá para poder colocar mais uma criança aqui dentro dessa casa. Não tem como. Aí E aí a gente no terceiro saiu e filho, fomos, então, decidiram mudar. para o aluguel. Foi horrível, horrível, horrível. Me lembro a primeira noite que eu dormi fora da minha casa, da casa da minha mãe. Foi horrível, que eu falava bem assim pro meu marido, ai, onde que você me enfiou? Aonde que você me enfiou essa casa? Não sei o quê, aquela coisa toda. Mas foi bom, né? Porque aí a gente teve mais liberdade, né? Porque, assim, minha mãe trata meu marido como fosse um filho. E realmente eu percebo isso. Até as broncas que ela dá nele é como se ela estivesse falando com um filho mesmo, sabe? Uhum. Então ela deixa ele muito à vontade na casa dela, como se ele realmente fosse também filho dela. Mas realmente nada melhor do que você ter sua casa. Uhum. Porque na educação dos filhos é primordial. Você poder falar com seus filhos sem ter que outras pessoas estarem aí, né? Uhum. Falando, né? E a minha mãe, ela tem um jeito de educar muito assim, certo. Tudo é muito certo, não sei o quê, mas ela é muito mole com os netos. Muito mole. Mas aí a gente pegou, foi e conseguimos aí, e estamos agora vivendo de aluguel até hoje, né? Uhum. Mas não tenho o que reclamar, realmente não tenho o que reclamar. Deus tem nos providenciado muita coisa, nos proporcionado muitas coisas através disso tudo. Então, se um mês que a gente pagou o aluguel, é um mês que a gente tem uma casa, né? Uhum. É o mês da providência divina, é o mês que o Senhor nos ama, é o mês que o Senhor fala, olha aqui, filho, um teto para ti. Então, bendito seja Deus por isso, entende? E quando veio o Marcos, assim, você já estava mais habilidosa com a questão do ser mãe? Claro que você, como disse aí, não dava banho em recém-nascido ainda, mas já tinha mais habilidade de cuidar das crianças. Como foi um espaçamento aí maior, estava um pouco mais sossegado. Sim, eu, na verdade, já com o Joseph, eu já comecei a ter uma certa, né, uma certa desenvoltura já quando na chegada do Joseph, de cuidar de mamadeiras, de comida, de horário, de banhos. Meus meninos sempre foram muito bem cuidados. As pessoas mesmo falam assim que parece que nós somos, não somos uma família que temos a renda que temos, entende? Muita gente acha que a gente tem uma renda além daquilo, porque a gente sempre gostou de deixar nossos filhos muito bem ajeitados, né? E não falta nada para eles. Nada. Nada, nada, nada falta a eles. E, assim, não tem, na verdade, eles não têm o que eles gostariam de ter. Aham. Ah, mas o que eles necessitam realmente não falta. Então, cuidar deles, dar banho, escola e tudo era eu. Eu antes de ter o Joseph, eu dava aula, né, de contrato temporário, e depois do Uhum. Joseph eu não peguei mais, não consegui mais o contrato temporário. Então, eu não tava, me privei de trabalhar para poder cuidar deles, Uhum. né? E aí eu fazia alguma coisa aqui, cabelo ali, eu sou multiuso, faço artesanato, não sei o quê. Você quer comprar? Toma aqui, lá, dinheiro aqui, você aqui. Então a gente se reinventa aqui em casa. E massa de tapioca, essas coisas todas, então a gente vai se virando, né? E cuidar deles, junto com tudo isso, realmente, para mim, nunca foi mistério, porque eu sou uma pessoa elétrica. Não sei se você percebeu, eu fico aqui com a mão, fico com o Sim, cabelo, sim. fico não sei o quê, eu não consigo ficar quieta, né? Então, eu sou muito elétrica. Então, eu estava até falando pro meu marido, eu consigo limpar a casa, fazer comida e lavar a bunda de menino, por exemplo, né? Então, desde o Marcos, que é o pique. É o tal do pique, entendeu? Então, se o menino fica doente, já tive época de ficar dois meninos doentes ao mesmo tempo, e bora lá, remédio, e termômetro, e bombinha de asma, e aquela coisa toda. E vamos que vamos que vamos. Cansa, cansa. Eu com 40 anos, né? Com, eu tive um episódio de doença agora há pouco tempo, e tive uma crise de estafa. Cansa, Aham. realmente, não vou dizer que não cansa, né? Mas eu cumpro todas as minhas habilidades ali como mãe e amo meus filhos
da forma que eu sou, eu não posso amá-los de outra forma. Eu falo para eles, eu os amo, né? E tento fazer da melhor forma possível. Com a chegada da Judite, que foi a nossa primeira menina, Que é né? a quarta. Foi foi a quarta, a Judite é a quarta, né? Foi a nossa primeira menina, foi uma alegria, né? Foi uma coisa, porque, nossa, a primeira menina, porque eu pensava que eu ia ser mãe de menino eternamente. Te juro. Eu já estava até falando bem assim, o pessoal, agora vem uma menina. Eu falei, gente, olha, se vir uma menina, beleza. Se vir um menino, melhor ainda, porque eu já tô até acostumada de limpar pico menino, pelo amor de Deus. E falava, não, já tô acostumada com menino. Se vier, beleza. Aí veio Judite. Então, o meu mundo rosa chegou, né? Uhum. Nossa, mas Judite chorava de 11 horas da noite até 5 horas da manhã. Oba, Todo você vai entrar num tema agora que eu queria uma mulher do teu jeito assim para falar. A tal da privação de sono. Que as Pois mulheres é. falam que morre por causa da privação de sono. Até hoje, eu nunca vi mulher morrer assim, chegar a morrer. Claro que Não, umas mas dá precisam. estafa, tá? Sim, Mas eu dá estafa. sei, eu vou chegar nisso. Eu sei que tem umas que precisam, por tanta privação de sono, precisa de ajuda psicológica, precisa de remédios, porque a coisa foi tão intensa que a cabeça não aguentou, o corpo não aguentou. E você parece que você é ligada no 220, assim. Quando chegou Judite, que você falou que ela não dormia, eu já imagino você virando noites e noites aí sem dormir. Foi isso? Foi isso que aconteceu. Noites e noites sem dormir. Ou mulher, ou falar, sabe aquela música? Eita, que mulher chorona. Era a música dela. Era a música dela. Porque ela chorava, chorava. E meu marido trabalhava, ele trabalhava de rodoviária nessa época, eu tinha que acordar muito cedo. Aham. E aí eu deixava ele dormir, porque senão como é que ele ia fazer? E aí meu Deus do céu. E ficava a noite todinha. Rezava, texto da misericórdia, o texto mariano, o texto não sei o quê. Aí a gente tinha canção nova na televisão e toda a programação da canção nova, todas aquelas palestras, todos aqueles negócios, a Judite olhava tudo comigo. Bebezinha. Rezava. Mulher que, eu tenho lá para mim que ela vai para o convento. Porque ou mulher que rezava, ou mulher que rezava. E chora, com 7 meses. Ela trocava a noite pelo dia mesmo, né? E o dia também ela ficava chorando. Nossa. Ela era chorona, dava remédio, dava não sei o quê. Fui no médico, o médico não achou nada na menina. A menina normal. A menina era normal, era tudo. A menina chorava, mano. Nossa Senhora. Ô, minha filha. Eu amo tanto Judite, porque me ensinou tanta coisa. E aí, eu peguei e eu tive uma estafa com ela com 7 meses de idade, Uhum. né? Eu paralisei toda. Não falava, não sei o quê, não conseguia mexer mandíbula, nada, não mexia nada. Fui parar na UPA, passei um dia todinho na UPA, fazendo exame, não sei o quê, e não acharam nada, né? Ainda fiquei um tempo, eles pediram para poder fazer consulta, não sei o quê, porque eu estava estafada, né? Entendi. Chegou até mesmo falar para mim assim, olha, você vai ter que se isolar, porque senão você não vai criar seus filhos, você vai morrer. Você vai morrer desse jeito, de tanto cansaço, de não sei o quê. Então não vai mais para a igreja, não vai mais para não sei o quê, não estuda, não faz nada, senão você tem que cuidar de você. Vai E descansar. aí isso, para descansar. Mas fui ao médico, tudo, conversei, fiz exames, não sei o quê, tudo normal, era realmente a questão da estafa. Eu não tinha depressão, né? Não estava deprimida, mas eu tinha estafa que me matava muito. Uhum. E comecei a tomar um medicamento para controlar essa questão da ansiedade da estafa. E isso com medicamento, o organismo vem, vira aquela coisa toda, né? E fui melhorando aos poucos, até mesmo a questão da ansiedade. Mas eu falo para você que o meu melhor remédio foi a oração, né? A oração dos irmãos, a minha oração foi o meu melhor remédio. E não ter afastado da igreja também foi o meu melhor remédio, né? Uhum. E a comunhão também foi meu melhor remédio. Conversar com Deus.
E rezar realmente mesmo com ela chorando também me ajudou muito, né? Ainda hoje eu trato a estafa, né? Eu ainda tomo medicamento para a estafa, mesmo dando o espaçamento da Judite para a Débora, que foram 4 anos, pai? Da Judite para a Débora? Ela tem outra para 4 anos, mesmo dando esse espaçamento, eu ainda continuei fazendo o tratamento, né? Só que aí quebra seu tratamento. Quebrei com Débora, quebrei com Joaquim, e agora estou retomando de novo e assim, me sinto mais centrada, mais calma. Sim. Com quanto tempo que a Judite começou a dormir melhor, assim? Você teve essa estafa quando ela tinha 7 meses. Com quanto tempo que ela foi dormir? Com 3 anos? Com 4 anos? Que tem criança que é bem... Tá. A Judite dormiu a noite todinha quando ela dormia na minha cama. Quando ela dormia na minha cama, ela dormia a noite todinha. Entendeu? Ia pro berço dela, ia pra cama dela, era mais um dia de 1000 ave-marias. 1000 ave-marias. A gente tinha que tirar a Judite da nossa cama, porque temos a questão do casal. Nós tínhamos que tirar ela dali. Já estava grandona, já não... Ela já, bebê não se importava, né? Mas 1 ano, 2 anos, 3 anos já. 3 anos, Judite queria dormir conosco. Não, vamos tirar e tentar. Me lembro que ficamos mais de 40 dias. Tentando tirar. Revezando, eu e meu esposo. Tentando não, tiramos. Só que nós ficávamos mais no quarto dela do que... E eu sentava na cadeira e, bora, vamos, minha filha, vamos rezar então. Vamos rezar, que não tem nada que fazer, que nada te faz parar de chorar, nada te faz parar de ter medo. Então, vamos vamos rezar. E rezava ali com ela até ela dormir. E quando era 5 horas da manhã, voltava para a cama para terminar, pelo menos, aquele dia, né? Para começar, né, na verdade, aquele dia, né? Dormir um pouquinho para começar aquele dia. Mas aí depois ela passou, foi ficando um dia, outro dia, e a gente foi elogiando, né? Olha, dormiu a noite toda na sua cama, o seu quarto, porque o quarto dela, o padrinho e a madrinha dela deu para ela, sabe? Tudo rosa, tudo bonitinho, ai, aquela coisa toda, olha só que lindo, e aquela coisa toda, e ela foi indo. Aí foi ficando. Mas ela ficou realmente no quarto dela quando Débora passou o berço para o quarto das duas. Entendeu? Porque a gente botou a Débora pro quarto com menos de 5 meses. E aí passou. Isso, ela passou a ficar no quarto, né? Apesar que Débora também não queria dormir no berço dela. Não queria. Eu acho que berço é um problema aqui em casa. E como que você fez? Meu próximo filho vai dormir na cama. E como você fez com a Débora? Ela era do mesmo jeito que a Judite, ficava acordada a noite inteira, ou a Débora era um pouco mais tranquila? Não, Débora é mais tranquila. Mais tranquila. Apesar que o sono da Débora era mais agitado, mas ela dormia. Ela rodava todo o berço, rodava o berço todinho. Ela bebezinha, eu ficava besta. De dias. A gente colocava ela com a cabeça virada para um canto e ela estava com a cabeça virada para o outro canto. Ela mexia muito, né? Tanto que Débora, na verdade, ela queria nascer antes do tempo. Eu engravidei da Débora com menos de 5 meses, eu tive que parar de fazer as coisas em casa. Porque a todo tempo ela queria nascer. A todo tempo ela queria nascer. Você teve que ficar de repouso. Repouso, isso. Minha mãe, os meninos, estão aqui sempre ajudando, o pessoal, os irmãos de comunidade, também ajudando muito. Não podia fazer nada. No dia que eu fazia, eu podia passar, eu ia ficar o dia todinho sentindo contrações. Ou ia para o hospital. Né? Débora foi essa que queria ser a rapidinha, né? E depois, no final, para ela nascer, no dia que ela para nascer mesmo, que ela aguentou ficar até as 39 semanas, mas no dia para nascer, a menina não queria mais nascer. Parou no meio do caminho. Parou no meio do caminho e ficou lá. Ficou lá e eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, né? Agora que é para nascer, minha filha, vamos embora. Vamos nascer. Mas, assim, os meus partos são muito tranquilos. São muito bons. Os meus partos, né? São rápidos, considerados partos rápidos. E eu evoluo muito bem nos partos. Então, se eu não sinto aquela dor, eu não tenho aquela dor. Ai, dor de não sei o que lá da quanto. Não sinto.
Não sinto dor. De morrer, de que. Não, você sente dor, Anormal. mas não é dor de morrer, né? Você sente uma dor É uma assim, cólica. uma É uma cólica. cólica. Nossa. Uma cólica. Entendeu? Assim, a questão é, a hora do parto é um pouco complicado, porque é uma pessoa saindo de você. Mas é uma cólica e aquela agonia. Eu, na verdade, eu fico mais ansiosa pela agonia do que pela dor. Entendeu? Porque fica Uhum. aquela agonia, fica aquela coisinha, mas cadê? Não vai sair logo, não, pelo amor de Deus. Então, assim, para mim, essa é a agonia, entendeu? Do parto normal. Mas dor mesmo, não. Eu sempre falo para as pessoas assim, não sei o que dor. Não, não sinto dor. Essa dor que vocês falam, eu nunca senti. Nunca senti. Agora, da Débora, pelo fato de demorar, Ah, eu perdi forças, né? Eu fiquei muito tempo sem comer, não conseguia comer, porque eles falaram assim, não come, não vai comer nada, porque pode ser que vá para uma cesariana, porque ela parou aí do caminho. E tudo, eu fiquei muito fraca, né? Mas eu senti, depois que quando ela nasceu, assim, uma brisa suave, uma coisa assim que chegou, graças a Deus. Mas foi o único parto que aconteceu isso, né? Foi o mais difícil, o parto mais difícil foi o dela, e o parto dela demorou menos de 2 horas, né? Porque eu já chego no hospital, já tem menino. Já chego, já tem aham, menino. Então, entendi. assim, o Marcos mesmo, por exemplo, o terceiro, o Marcos, se eu falasse, se o médico continuasse a perguntar mais coisa para mim, Ele nascia nasceu ali, lá. ó. Aí o moço não dá tempo mais, não. Vamos embora, vamos que vamos. E muito assim, muito tranquilo os partos. O Joaquim também, foi muito tranquilo. Eu não tenho essa Entendi. coisa toda de E aí, morrer. como é que você fazia? Colocou Débora para dormir junto com Judite? A Judite deu uma acalmada? Ou ficava as duas chorando de noite? Judite acalmou. Depois disso, a Judite acalmou. Ela tem medo. Realmente, a Judite é muito medrosa. Mas a Uhum. Judite é medrosa por vários fatos, né? Vários fatores. A gente sofreu uma violência quando eu completei 5 meses da gestação da Judite, né? O marginais entraram lá em casa e roubaram o nosso carro. Então, assim, eles não foram violentos comigo, mas a violência de entrar, de pegar, de aquela coisa toda. Então, eu sempre percebia dentro da barriga que ela tinha aquela coisa, que minha barriga endurecia, aquela coisa toda. E quando ela nasceu, a gente sempre percebia que qualquer ruído, qualquer barulho já incomodava, já assustava ela, entendeu? Então, ela sempre foi assim, ela sempre foi desse jeito, mas hoje ela é mais forte. Hoje ela é mais Uhum. forte, ela fica no quarto, ela cuida da Débora quando a Débora tem medo, né? Então, uma vai cuidando da outra aí. Uhum. E tranquilo. E o sexto? Qual foi o tempo de espaçamento aí para Débora? Da Débora pro sexto? Pro Joaquim, Uhum. foi 1 ano e meio. Porque da Judite do Marcos para a Judite foram 7 meses. Quando o Marcos completou 7 meses, eu engravidei de Judite, né? Coisa de doido, né? Mas acho que dela foi um ano Do e meio, Joseph pro Marcos foi 5 anos. 5 anos. E do Do Marcos Marcos, para Judite foram 7 meses, né? Foi uma coisa de doido, que eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas também foi um pouco culpa. Deus também coloca tudo assim, eu falo culpa, mas assim, Deus vai providenciando. Porque Marcos, ele dormia muito, né? Foi o menino mais calmo, mais tranquilo daqui de casa. Então, ele dormia muito, então ele não mamava, né? Então, logo veio o meu ciclo, né? Porque ele não mamava, e aí já me desregulou, já me deixou totalmente, né? fértil. Mesmo fazendo o método natural, a gente ficou todo doido, o organismo ficou louco, né? E aí Deus vai trabalhando aí, né? Porque Uhum. eu tenho casais que são próximos, né? Marcos e Judite, Débora e Joaquim, né? E são muito amigos os dois, né? Acho que é uma coisa muito providente, entende? Uhum. Entendi. O pessoal está perguntando quantos anos tem a Judite hoje. Judite tem 8 anos. Hoje ela está com 8 8 anos. anos. Hoje está com 8 anos. Aham. Ela ainda é muito menininha ainda, muito bebezona, sabe? Muito. Eu não sei se é porque ela vê os meninos pequenos também, ela é muito bebezona, mas ela é bebezona por um lado e madura
para outro lado. Tipo, para os estudos, para conversar com ela, você percebe que ela é madura, mas ela quer uma atenção como se fosse, tipo, o Joaquim, por exemplo. Entendi, Ela é bem assim, entendeu? entendi. Então, quanto tempo depois da Débora que veio o Joaquim, você falou? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí o É. Joaquim você já tirou de letra, né? Ah, Joaquim foi tranquilo. Joaquim, assim, porque na verdade, o meu problema todo não é ter os filhos, não é cuidar dos filhos. O meu problema todo é a gestação. Tá? Todas as minhas gestações são meio complicadas. Eu viro logo uma imensidão de pessoa, né? Assim que eu vejo positivo lá no papel, a barriga já fica enorme, parece que é um infla, o trem. A Ivone sabe muito bem o que é isso, né, Ivone? Ela sabe muito bem o que é isso. Já infla a barriga. O pessoal fala, mas não sei o que, você já tá de 5 meses. Eu falei, não, gente, eu só tô de 2 meses. E eu já fico aquele monstro de pessoa e fico já cansada, não sei o que. Então, a gestação em si, ela não é muito boa. A gestação em si. Mas a alegria de gestar, de tudo, é maravilhoso. Mas fica Aham. naquela canseira, aquela coisa. E também não foi esse também que deu muita canseira. Principalmente no final da gestação. E chorava Você sente muito. muita, no final, assim, muita dor? Eu muito cansada. Eu fico muito, muito cansada. O corpo fica cansado. Eu fico cansado. E me dá logo. Do Joaquim, o médico falou para mim, eu falo que não. Eu bato o pé e falo que não, mas ele falou que eu tive depressão antes e pós-parto. Porque eu Uhum. chorava muito. Eu chorava muito porque eu não aguentava mais. Eu já. Vai, nasce logo. E nasce, nasce, e nada de nascer. Ele marcou um dia, marcou outro, e eu falei, meu Deus do céu, quantas ecografias? Gente, as ecografias são tudo erradas. E nada dessa data prevista. Então, a data prevista dele nascer era dia 2 de julho. Julho. Eu sou ruim com datas. Dia 2 de julho. E ele nasceu no dia 4. E eu já estava assim, já desesperada. No dia 2 já estava, vamos arrumar tudo, vamos, nasce menino, que eu já não estava mais aguentando. E ele quis nascer no dia 4 e foi no dia 4, Por né? causa do Tem que peso ser no da dia barriga, 4. né? E aquele peso todo, uma falta de ar, não consegue dormir. Porque o final da gestação é terrível. O final da gestação, não durmo nada. Passo o dia e o dia e a noite sem dormir. O dia e a noite sem dormir. E ando a casa todinha. Eu devo ter andado a distância do Recanto das Emas inúmeras vezes nas noites. Te juro, inúmeras vezes, sabe? Porque, pelo amor de Deus, não conseguia ficar deitada, sentada, não conseguia ficar em pé. Então, vamos andar. Teve um dia que minha mãe até falou bem assim, eu tenho medo. Eu acordei de madrugada, porque eu moro do lado da casa da minha mãe. A Aham. minha mãe acordou de madrugada para tomar água, estava eu andando aqui na rua, sabe? Na frente da minha casa tem uma rua assim, reta, estava eu andando na rua, porque eu não aguentava. Era um calor, era um não sei o quê, uma fadiga, eu não conseguia dormir. Pronto, vou lá no final e volto. Vou lá no final e volto. E fui, voltei. Minha mãe, pelo amor de Deus, volte para casa, alguém te pega aí com esse menino da barriga, tira esse menino da barriga, vende, né? Vai vender esse Nossa! menino e você morre aí, bem aí, ó. E depois que ela falou isso, até fiquei com medo, né? Porque minha mãe, ela tem uma coisa, pra quando ela fala um trem, Ave Maria, eu falei, não, então é melhor ficar andando aqui em casa. Andei a casa toda, mas andava. E, nossa Senhora, pelo amor de Deus, não Mas parava de andar. o parto do Joaquim foi tranquilo, assim, rápido, igual você disse Foi que. rápido, foi muito rápido. Trabalho de parto maravilhoso, foi muito rápido. E, assim, eu, na verdade, porque estava cansada. Para mim, Uhum. demorou uma eternidade, né? Mas todas as mulheres que entraram junto comigo, né? Todas ficaram lá eternamente, coitadas, andando, vagando, chorando e não sei o quê. E eu, na hora que a médica olhou, assim, falou, vamos aqui, gente. Vamos aqui, que já está aqui, ó, já está bem no processo. E já foi tirando tudo. Agora, do Joaquim, eu tive uma... Como é que fala? Um sangramento? Como é que é mesmo, amor? Hemorragia? Hemorragia, isso. Eu tive uma hemorragia. E eu estava tão cansada, porque eu não dormia e andava muito, que me bateu aquela canseira quando começou a hemorragia e eu não chamei ninguém. Eu queria só descansar, queria só respirar. Não queria nem ver menino, você tem uma ideia, eu não queria nem olhar para o menino, eu queria só descansar ali. Pronto, acabou aquela agonia, vou descansar.
E a médica, que já tinha feito tudo, já tinha feito todo o procedimento, ela não ia voltar naquela hora, ela resolveu voltar na hora, né, no local do parto, e ela olhou de longe, eu estava com lençol ainda, ela olhou de longe e falou assim, eita, o que é isso aqui? Bora, gente, corre aqui. E correu, quando tirou o lençol de cima, estava lá aquele monte de sangue e tudo, e conseguiram conter a hemorragia, me deram um monte de injeção na perna, no braço, não sei lá nas contas aonde. Eu sofri mais pelas injeções, porque eu morro de medo de agulha, do que pelo parto, né? E daí conteve, né? No que conteve, eles já pediram logo alimento para mim, porque eu fiquei muito, muito, muito mole. Então, vamos alimentar e tudo, e fiquei em observação lá por conta dessa hemorragia, né? Mas depois disso, quase caí no banheiro também, né? Por conta da hemorragia. Mas depois disso, ficou tudo normal, tudo tranquilo. E Ana, assim, realidade sua, muitos filhos, seu mais velho 17 anos, vai fazer 17 anos, seu mais novo tem 2 anos? Isso. 2 anos, a diferença aí de idade, você tem aí de tudo, né? Você tem filho quase que criado já, né? E tem o Aqui eu tenho a pequenininho. Arca de Noé. Aqui eu tenho a Arca de Noé. Tem de tudo, né? E Tem assim, de tudo. como você vive essa questão da entrega, de não fazer o seu querer, mas o querer de Deus na sua vocação, no seu casamento? Eu queria que você deixasse aí para as mulheres que estão nos assistindo uma mensagem. Aquelas mulheres que falam assim, Deus me livre, mas como eu queria, sabe? Que tem aquela pontinha de vontade de ter uma casa cheia, mas tem medo da privação de sono, medo do cansaço, medo da dificuldade financeira, medo da saúde. O que você poderia falar para essas mulheres, para esses casais que estão nos assistindo? Então, o que eu tenho que falar para elas? Que se apoiem somente no Senhor. Uma vez que é apoiada no Senhor, eu não falo aqui de uma religião. Não estou querendo falar de uma religião. Eu estou querendo falar de Deus. Né? Se apoie em Cristo. Porque o centro da nossa vida tem que ser Ele. Eu tenho me privado de muitas coisas. Hoje, estávamos falando isso. Quantas vezes deixamos de comprar coisas para nós, eu e meu esposo, para dar aos nossos filhos? Quantas vezes temos rejeitado propostas para dar aos nossos filhos? Mas por que fazemos isso? Porque de graça tem nos dado o Senhor, então de graça temos que dar. Entende? E a vocês, mulheres que têm um filho, 2 filhos, que pensam ter mais filhos, não pensem em ter mais filhos. Para que pensar? Para que planejar? Para que se envolver nisso? Vai entrar numa resposta aí do mundo. Você vai acabar dialogando com ele. Não pense. Entre na vontade do Senhor. Senhor, hoje estou entrando na tua vontade. Nas minhas relações com meu esposo, eu penso muito nisso. Eu falo, Senhor, eis-me aqui. Porque muitas das vezes nos negamos a nós mesmos. Muitas das vezes nos privamos de tantas coisas, mas a retribuição que o Senhor nos dá tem sido melhor, tem sido maior. E ter os meus filhos hoje, para mim, é um processo, é um caminho de salvação. O Senhor tem me mostrado o caminho da vida através deles, através do meu esposo. Não venho falar para vocês que não tenho tribulações, que é um mar de rosas, não. Não é um mar de rosas. Tribulações todos os dias. Não grito com meus filhos? Grito com meus filhos. Falo alto com meu marido? Falo alto com ele. Mas depois entramos no perdão. Por quê? Muito nos foi dado de graça, muito também será recebido. Então, passamos a fé aos nossos filhos todos os domingos, e isso tem nos ajudado.
Porque passar a fé a eles é a mesma coisa de retornar a nós, porque a palavra não vai, não frutifica, a palavra desce e volta com o seu fruto. E vê-los crescer é o fruto disso tudo. Vê-los respeitar as pessoas, vê-los ser responsável com seus estudos. Agora eles estão todos aqui na sala, estão todos aqui. E poderia estar aqui uma zona, aqui uma confusão, porque a mãe não está aqui, não sei o que, estão aqui. Ver isso é que me faz estar na vontade de Deus, de entrar na vontade de Deus. Quero ter filho? Não vou falar para você que quero. Preciso ter filho? Não vou falar para você que preciso. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Entrando na vontade dele, eu consigo tudo. Eu quero muitas coisas. Eu queria várias coisas. Eu queria um príncipe num cavalo, tal, não sei o quê. Eu queria muitas coisas, mas não tenho. A minha realidade é essa, e é essa que é a realidade que o Senhor me deu. E é perfeita, porque é essa realidade que vai me dar a salvação. Ana, muito, muito, muito obrigada. Que testemunho. Você é uma mulher, assim, uma guerreira mesmo. Bem que a Ivone falou, amiga, ela é uma guerreira. Você tem que conhecer a história dela. Nada. Então, assim, muito, muito obrigada pela sua vida, pela sua entrega, pela sua família, por tudo que você dá de volta e a Deus, tudo que você retribui. E eu peço muito às pessoas que estão nos assistindo que reze pela Ana, pelo esposo, pelos filhos. E que Deus continue dando a você essa força, essa coragem, né? Essa garra que você tem, né? Que você parece que é uma mulher assim, pau para toda obra. Que Deus continue te dando essa fortaleza, tá? Essa agilidade, essa sabedoria que vem do seu ser mãe. E que possa aí frutificar ainda mais cada dia os seus filhos. E você veja aí a sua família quando estiver velhinha, muitos filhos, muitos netos. E é o que a gente é o que a gente deseja, né? É. Então, muito, muito obrigada. Quero te agradecer muito. E fica com Deus. Para o pessoal que está aqui me assistindo, amanhã tem a família surpresa. Eu só anunciei algumas famílias e eu deixei uma para não anunciar, para ninguém saber quem era. E aí amanhã eu vou estar anunciando para vocês a nossa penúltima live, porque a gente encerra na segunda com o padre, tá? O padre vai dar aí um resumão do que é abertura à vida, as coisas do casamento. Ele vai falar a visão da igreja para a gente. Então, amanhã eu falo para vocês qual é a família aí surpresa. Beijo e boa noite. Obrigada, Ana, mais uma vez. Que Deus lhe pague. Muito obrigada, prazer conhecê-la.